Olá, gente. Hoje eu tô por aqui para falar sobre esse tema super interessante, que é a superdotação. E para desmistificar esse conceito que a gente aprende geralmente do que é ser uma pessoa superdotada. Então, quando eu recebi o meu laudo de altas habilidades e superdotação, e principalmente quando eu estava preenchendo aqueles questionários que a médica me passou, para ver se eu me encaixava dentro desse perfil, eu comecei a ver o quanto eu tinha uma ideia errada sobre o que é realmente ser uma pessoa superdotada. Porque eu achava que ser superdotada significava tirar as melhores notas, ser um gênio em matemática, ter criado coisas extraordinárias. Mas aí, na medida que eu fui preenchendo e conversando com ela, eu fui entendendo que, na verdade, a superdotação é uma forma de funcionamento neurológico, diferente da média, que vai muito além da nossa capacidade de produzir resultados. Então, hoje eu quero te contar, dentro da minha experiência, o que eu venho aprendendo sobre o que realmente significa ser uma pessoa superdotada e como isso se manifesta na minha vida. E o que seria, né, essa superdotação? É uma condição ou um traço inato, ou seja, a gente já nasce com ele, e é uma forma de processamento interno diferente da média. Não é apenas ser inteligente ou ter um alto desempenho em alguma área, tem a ver com a forma como a gente pensa, sente e percebe tudo. Boa parte dessas informações, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, eu tive a partir da leitura do livro de uma pesquisadora nesse assunto, né, a Elaine Jacobsen, e a tradução desse livro em português é O Adulto Superdotado, um guia revolucionário para libertar o gênio do dia a dia. Ler esse livro foi muito interessante e tem me ajudado muito a entender essa minha forma de funcionamento. Ela fala que existem três traços principais que caracterizam a superdotação, que são a intensidade, a complexidade e o impulso ou direção. E tem cinco características que se enquadram dentro desses três traços. Referente ao traço da intensidade, tem duas características que são energia, né, que ela fala que tem a ver com um alto entusiasmo, né, uma alta energia de uma pessoa que tem muitos interesses, que se envolve facilmente com eles e que está sempre buscando novos assuntos, né, principalmente quando fica entediada. Então, é uma pessoa que tem uma tendência a ser mais reativa emocionalmente e preza muito pela verdade. E dentro dessa intensidade tem também uma maior sensibilidade, né? Então, pessoas que têm um senso maior de responsabilidade do que a maioria das pessoas, têm uma facilidade de ler o tom sutil, de uma situação, decifrar o sentimento de outras pessoas. Então, é alguém que está sempre vendo também aquilo que seria o ideal e busca harmonia e tem um senso de compaixão profunda. Já referente ao traço da complexidade, né? Então, são pessoas que têm um pensamento bem complexo, muitas ideias, geralmente aprende rápido e tem uma curiosidade assim insaciável e sempre está buscando soluções criativas, né? Ou seja, tudo para a gente acaba se tornando um mundo de possibilidades e que isso pode acabar gerando até uma paralisação diante de tantas opções, de tanta complexidade. Dentro da complexidade tem a perceptividade, né, que ela fala que envolve uma observação aguçada, uma forte intuição, né? Então a gente consegue enxergar todos os lados de uma mesma situação. Também tem uma tendência de querer resolver problemas de uma forma muito rápida, e com isso a gente pode ser bem crítico, né? E pessoas que têm a tendência de defender valores e um defensor da verdade. Com relação ao traço de direção ou impulso, são pessoas que têm uma orientação para objetivos, que é movido por um senso forte de missão pessoal, tem uma busca pela perfeição, aquela sensação interior constante de urgência nas nossas realizações e que luta contra dúvidas e padrões elevados, né? Então, nessa parte eu me identifico bastante. Eu me encaixo, na verdade, em grande parte desses traços e características. E saber sobre isso tem me ajudado muito a ressignificar experiências, né, que eu já vivi e a minha forma de lidar com elas ao longo de toda a minha vida. Os testes que eu fiz, eles envolviam perguntas sobre superdotação, as altas habilidades e inteligências múltiplas. E o intuito desses testes é nos ajudar a identificar o nosso nível de processamento, né, como que a gente funciona, quais são os traços mais fortes presentes e as áreas que a gente tem mais habilidade, o que ajuda muito no nosso processo de autoconhecimento e oferece para a gente um caminho para saber utilizar o que a gente tem de melhor no mundo. Além dessa complexidade, né, dessa intensidade emocional, dessa sensibilidade emocional e sensorial,
E tudo que eu já falei aqui, né, que faz parte da minha forma de processamento interno, teve também algumas áreas onde eu tive mais destaque, né, como por exemplo na inteligência naturalística, né, que é a habilidade que eu tenho de me conectar com a natureza de uma forma mais profunda, como por exemplo no meu caso, ler o campo sutil das plantas, perceber a frequência, a vibração delas. Eu tive também destaque na habilidade intrapessoal, que tem a ver com uma capacidade maior de perceber a mim mesmo, né, as minhas emoções, os meus pensamentos e de olhar, a tendência de olhar mais para dentro, e a inteligência interpessoal, que já é uma habilidade de entender e conectar com as outras pessoas, né, percebendo o que elas sentem e uma certa empatia, pelas outras pessoas e pelas causas, né, do mundo. E algo que foi uma surpresa para mim, né, foi o destaque na inteligência musical, porque eu não sei tocar nenhum tipo de instrumento, eu não tenho uma voz super afinada, mas eu tenho uma conexão profunda com a música. E certos tipos de música me tocam realmente profundamente, né? No fundo da alma, como a gente fala. E eu experimento vivências ao longo da minha vida de canto intuitivo, né? Tanto para a liberação de emoções, como para decodificar a mensagem do campo sutil de uma planta, por exemplo. E eu já tive muitas experiências profundas nesse sentido, nesse campo, né, da inteligência musical. Além do que a música, tanto a música quanto a natureza são coisas que me ajudam muito na minha autorregulação. É como se fosse uma necessidade minha. Na parte de desenvolvimento avançado, que também é outro teste, eu tive um destaque maior na missão assumida, que é quando a gente sente lá no fundo que existe um propósito maior para a nossa vida, né? Que a gente tem uma missão a cumprir. E isso vai sempre ficar nos convidando assim interiormente. E a visão humanista, que envolve uma sensibilidade natural para as dores dos outros, né? Acreditar que sempre existe a possibilidade de uma mudança para melhor, que tem a ver com também um senso de justiça, né? De pensar no bem-estar coletivo, né? Na espiritualidade. E durante boa parte da minha vida, né, o meu grande foco e a minha busca, ela sempre foi nas áreas de autodesenvolvimento, espiritualidade, tudo que se refere a contato com a natureza. É porque a minha busca por nutrir essas áreas, elas dão sentido à minha vida, né? E elas me relembram que existe algo muito maior do que essa experiência, que é aquilo que nós conseguimos ver no mundo material. Eu quis trazer um pouco dessa minha experiência e do que eu venho aprendendo a respeito desse tema, tanto para que eu possa cada vez mais me entender melhor como ser humano e utilizar isso a meu favor, né, na minha vida prática, quanto para que você que está me assistindo possa se beneficiar de alguma forma desse conhecimento, dessa experiência e buscar nutrir aquilo que tem um real sentido na sua vida. Porque entender o que se passa dentro da gente ajuda muito a gente a encontrar maneiras de funcionar no mundo, maneiras que respeite a nossa natureza e que faça sentido para a gente. Eu estou encerrando por aqui esse vídeo, né? Peço que você encaminhe esse vídeo para quem você sentir que ele pode contribuir de alguma forma e compartilha comigo aqui nos comentários, né? Em que ele te ajudou nesse momento e o que mais você sentir vontade de compartilhar comigo. A minha ideia aqui é que esse seja um espaço para trocas verdadeiras e profundas. Então, até a próxima semana.